neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe uma terra de encanto e doçor, além, muito além das estrelas. Ali não há sombras, as noites não vêm. Jesus irradia constante fulgor. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte e da dor. No vale de bênçãos feliz entrarei, por entre jardins perfumados e verdes campinas, ouvindo cantar dois anjos louvando a Jesus, o meu rei. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte e da dor.
pudesse saber deste lar, herança de Deus aos gemidos, mas tudo que sei é que em meu Salvador, no céu para sempre eu irei descansar. Se mais eu pudesse saber deste lar, cidade onde reina o Senhor, eu quero habitar neste santo lugar, liberto da morte, da dor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é por isso, senhores ouvintes, que Ananias recomendou ao então Saulo de Tarso, o nosso precioso irmão Paulo: e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Deus quer ser adorado. Ele não fez você que está me ouvindo nesse instante para ser alguma coisa menos do que um filho, uma filha de Deus. Ele não te fez, meu prezado ouvinte, para ser menos do que um filho ou uma filha de Deus. Agora, se você tem errado nisso, se nós temos errado nisso, de sermos filhos e filhas de Deus, então não temos acertado o alvo. E a palavra pecado, quer dizer não acertar o alvo, errar o alvo. Sim, vamos dar um exemplo. Se eu estou atirando no alvo com um rifle, atirando na cabeça de uma taxinha a 50 metros, uma taxinha a 50 metros, e disparo aquele rifle, então chego ali, constato que faltou uns 10 centímetros para dar na taxinha, para pegar na taxinha aquele tiro, aquela bala. Então o que se passa? O rifle precisa de um ajuste. A mira, eu tenho que mirar corretamente, procurar acertar. E se eu não acerto no alvo, quanto à fé em Deus, ao verdadeiro culto a Deus, quanto a ser cristão, então eu estou em pecado. Não foi o que aconteceu com Caim? O seu falso culto o levou ao homicídio.
E Jesus disse para aqueles religiosos daquele dia que eles eram filhos do diabo. São João capítulo 8, versículo 44. E olha lá, se eu estivesse ali e visse um carpinteiro da Galileia dizer que aqueles sacerdotes de vidas pias e retas eram filhos do diabo, talvez, se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu me revoltaria com Jesus. E se você hoje visse Jesus, um carpinteiro, falar isto daqueles sumos sacerdotes, você concordaria com isto? Jesus falou não pelos seus atos, porque Maria Madalena era uma perdida, o ladrão era um perdido, o Zaqueu era um ladrão, era um perdido. No entanto, todos eles acertaram o alvo na hora certa, enquanto que aqueles que não eram perdidos, na aparência, não acertaram o alvo, não reconheceram o dia e a sua mensagem. Ouvintes, Deus nos pôs aqui nesta terra para sermos cristãos. E se temos nos retirado deste propósito, deste objetivo, o melhor que nós fazemos hoje, o melhor que o homem pode fazer hoje, é se voltar para um ajuste com a palavra de Deus, é suportar o julgamento da palavra agora, porque ele está às portas, o juízo está às portas. Então o melhor que nós fazemos é nos humilharmos e voltarmos para um ajuste com a palavra de Deus. É o que eu preciso, é o que nós precisamos. Mas que ajuste é este? Sim, há uma só coisa que pode fazer este ajuste. É as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo nas Escrituras ajustando, trazendo o tiro diretamente ao alvo. O Espírito Santo mostrando para você, mulher, que o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, quer que eu repita? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, não foi escrito simplesmente para as mulheres daqueles dias. Se as mulheres daqueles dias precisavam daquilo que São Paulo recomendou em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, precisavam daquilo para serem salvas. E a de hoje? E as mulheres de hoje? Se você não puder se ajustar com a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, marido e mulher, se nós não podemos nos ajustar com esta carta, fique sabendo, estamos errados, estamos com o alvo errado, estamos errando o alvo. Se não podemos nos ajustar no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, no capítulo 6 da carta aos Romanos, se não podemos nos ajustar com Atos 2:38, se não podemos nos ajustar com aquela carta de São Paulo a Timóteo, obreiros, 1 Timóteo capítulo 3,
Se não podemos, obreiros, nós obreiros, nos ajustarmos à luz da palavra com a carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, então estamos errando o alvo, portanto estamos em pecado. E quem está em pecado tem salvação? Tem, se arrepender, se voltar atrás, se der uma meia volta, se humilhar, então tem perdão. Mas o perdão só poderá vir justamente através do ajuste. O Espírito Santo nas Escrituras ajustando, trazendo o tiro diretamente ao alvo. Não tem outro jeito. Eu não posso abrir uma outra válvula. Eu não posso. Se eu abrir, eu sou um falso. Se eu te ensinar, meu ouvinte, uma coisa contrária a isto, que estou te falando, que a Bíblia está nos mostrando, eu serei um falso. Terei que responder pelo seu sangue, ainda que isto não impeça a sua perdição. Porque que me adianta alguém ter que responder, ser culpado do meu sangue, mas se eu vou me perder? Uma prova de que a pessoa ficou culpada por causa da minha perdição. Por que o sangue de Abel clama? É por causa do crime, por causa do homicídio. Isto quer dizer que um erro mata. O erro mata, o erro destrói. Oh, ninguém cuide de que uma doutrina errada seja de menos monta do que perdição eterna. E há uma só coisa que pode fazer o ajuste. E essa é as Escrituras. Repitam comigo. Repitam para gravarem. E há uma só coisa que pode fazer o ajuste. E essa é as Escrituras. O Espírito Santo nas Escrituras, ajustando, trazendo o tiro diretamente ao alvo, uma vez que pecado é errar o alvo, nós temos que acertar o alvo. Por isso eu digo, a nossa responsabilidade é muito grande sobre o povo, que de uma maneira ou de outra espera por nós. Creem na nossa palavra. O profeta tem nos mostrado que Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado. O homem foi criado com este propósito. Deus é trino. Deus é uma trindade. Não de 3 pessoas. Porque em qual delas você iria adorar? Não teria jeito. Você teria que virar as costas para uma, enquanto estivesse adorando a outra pessoa. Não tem jeito. Deus é trino, na verdade. É trinitário. Deus atua através do número 3. 3 manifestações especiais. 3 ofícios especiais. Mas você sabe que você foi criado em imagem e semelhança de Deus? Pense um pouquinho nisso. Imagem e semelhança. Mas se você foi criado em imagem e semelhança de Deus, Deus está dizendo que Ele é uma pessoa só. Porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E você é corpo, alma e espírito. Você é corpo, alma e espírito. Nós temos prova disso na Bíblia. Guarde bem isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23.
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Não é só o coração, não, o corpo também. Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí, meu irmão? Está vendo aí, minha irmã? Você é trino também. Nós somos trinos. Nós somos uma trindade. Nós somos trinitários também. O profeta nos ensina isto. Na mensagem Almas Encarceradas hoje. Mas nós temos que ver que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus revelou-se em um corpo. São Paulo disse que Jesus Cristo é a imagem de Deus, aos Colossenses capítulo 1, versículo 15. Está aí, você tem que acertar o alvo. Nisto, se você errar nisto, ficar pensando em 3 pessoas, você está errando o alvo. Você tem que começar por isso. Se você acertar o alvo agora, nessa questão de ser trino e da trindade de Deus, então você vai acertar também no batismo. Você vai saber por que os apóstolos batizaram usando o nome Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo, Senhor Jesus Cristo. Se você tem errado o alvo nisto, então volte, vamos ajustar as Escrituras. É tempo. Mas acontece o seguinte, que a alma que eu tenho é a natureza do meu espírito. Através dos 5 sentidos, olfato, paladar, audição, visão e tato, o meu espírito capta as coisas. Agora, o que vai dizer se o meu espírito vai se agradar daquilo, ou vai repudiar aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo, é a natureza dele. E a natureza do espírito é a alma. Esta alma é uma semente. Se ela partiu de Deus, então vai haver uma rejeição. É como o organismo rejeita um coração estranho, um órgão estranho, o organismo rejeita. Aquela natureza não aceita. A alma que vem de Deus é a natureza do Espírito. Então, lança fora, repudia aquilo que os 5 sentidos estão captando naturalmente no mundo. Repudia a música, aceita a música. Repudia o que vê ou aceita o que vê. Por isso, se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz, e assim sucessivamente. Deus quer ser adorado, e você quer adorar a Deus acertando o alvo? Então incline-se diante desta verdade, porque eu já estou inclinado sob esta verdade, debaixo desta verdade, e rogo nesse instante, diante do Senhor Jesus Cristo, ó Pai bendito, que o Senhor completa, meu Deus, esta mensagem para o bem de cada ouvinte. Eu te peço, com a simplicidade da minha vida, da minha alma, do meu coração, para abençoar todos os meus ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação.
E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacoloDaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacoloDaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Todo meu ser que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, eu me submeto em mim, vem sempre estar. Do céu, o avivamento vem, a começar em mim e indo além. O teu poder, tuas bênçãos, teu favor, concede aos filhos teus, ó Pai de amor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, versículo 23 e 24. Lá no Velho Testamento, eles tinham 3 maneiras pelas quais eles podiam consultar a Deus. A primeira maneira era através do profeta. A segunda era através do sonho. E a terceira através de Urim e Tumim. Vejam só, 3 maneiras disponíveis a um povo: profeta, sonho e Urim e Tumim. Mas de todos os modos, o que decidia a coisa mesmo era Urim e Tumim. O que eram Urim e Tumim? 2 pedras que estavam no peitoral do sacerdote, para que quando uma pessoa falasse alguma coisa, algum sonho, tivesse alguma revelação ou coisa parecida, e que o povo precisasse de uma prova daquilo, se Deus estava ou não naquilo, se era verdade ou não, então a pessoa era levada ao sacerdote e contava a sua história. Se Urim e Tumim brilhassem, então era verdade. E se não, então era mentira, e aquele homem deveria ser extirpado do seu povo. Então não havia, de maneira alguma, meio do povo ser enganado. Porque vamos supor que o profeta fosse falso, ou mesmo o sonho, mas Urim e Tumim acusava se a coisa era falsa. Se o profeta falasse e aquilo não combinasse com a palavra de Deus, então Urim e Tumim acusava, e aquilo era tido sem dúvida alguma como um falso, uma coisa falsa, e julgada como falsa. Amados, a essas alturas dos acontecimentos, pessoas sinceras e amáveis, bem intencionadas, pensam assim: oh, que coisa tão boa, que coisa maravilhosa, se nós, num tempo de tanta confusão religiosa, num tempo de tantos ismos, doutrinas diversas, tivéssemos também a mesma maneira daquele povo, tivéssemos tais dispositivos. Mas acontece que nós temos sim. Só anda enganado quem quer ser enganado, quem está sob o espírito do engano. Porque nós temos as 3 coisas à nossa disposição. Nós temos profeta, nós temos o sonho e nós temos o Urim e Tumim. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus de uma maneira vindicada. Ele está vindicado nas Escrituras, enviado por Deus para pregar a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio com sonhos, visões, com um poder tremendo. Inclusive, se uma pessoa ia contar um sonho para ele, começava, como alguém mesmo me contou, que foi contar sua história para o profeta, e quando começou a contar, por que estava ali. Então, irmão Brano, o profeta disse: não precisa falar.
E o próprio irmão Branham começou a falar pela pessoa, contando tudo, falando tudo o que ela queria falar. E se uma pessoa ia contar um sonho para o profeta desta era, e esquecia algum detalhe do sonho, quando a pessoa terminava de contar o sonho, ele dizia: irmão, irmã, você esqueceu de tal parte assim, assim, assim do sonho. E outras vezes, quando a pessoa começava a contar o sonho, ele dizia: pare. E ele próprio contava o sonho que a pessoa tinha. Isso aconteceu com Daniel. Aquele mesmo espírito que usou a Daniel estava usando o profeta desta era. Mas uns dizem que é falso, outros dizem que é verdadeiro, outros dizem que é Deus. Uns vão além, outros ficam aquém, mesmo aceitando. Uns vão além, outros ficam aquém. Uns dão demais para ele e outros deixam de crer nele como se deve crer na sua mensagem. Mas temos Urim e Tumim para testarmos a coisa. É fácil você testar um espírito através de Urim e Tumim. Mas o que é Urim e Tumim hoje? Seria essa bola de cristal que os adivinhadores, os cartomantes usam aí para lerem a sorte das pessoas? Não. De maneira alguma. Urim e Tumim estavam pendurados no peito. Arão aqui e Urim e Tumim cobrindo toda aquela pedra. E eles penduraram isto no templo. Quando eles não tinham certeza, eles iam perante Deus em resposta, e uma luz brilharia naquele Urim e Tumim, a qual, se fosse da vontade de Deus ou não, se a coisa era certa ou não, então aquela luz brilharia. É fácil. Vamos pegar a mensagem do profeta e vamos levar a Urim e Tumim. Ele próprio nos responde o que é esse Urim e Tumim. Não é a bola de cristal dos cartomantes, dos adivinhadores. Urim e Tumim hoje é esta Bíblia que temos. Se alguém tem dado uma profecia ou um sonho, e isso não confere ou repercute com a Bíblia de Deus, é falso, não creia nisto. Leiam Demonologia, Estado Religioso, parágrafo 98, 99. O profeta diz: agora, então, o Urim e Tumim hoje é esta Bíblia. Se alguém tem dado uma profecia ou um sonho, e isto não confere ou repercute com a Bíblia de Deus, é falso, não creia nisto. Se alguém traz uma visão, se alguém traz um sonho, se alguém traz uma profecia que não combina com as Escrituras, então isto é falso. Sonda-me, ó Deus. Vamos trazer a coisa para o individual, para nós pessoalmente. Lá em Números capítulo 27, a partir do verso 18, você vai encontrar que Josué foi designado para ser sucessor de Moisés. Mas, contudo, ele tinha que ser submetido a Urim. Leia isto em Números, capítulo 27, a partir do verso 18. Ele não tinha que ser submetido a uma prova de professores de teologia, grandes homens, para depois receber um diploma. Não. Ele tinha que se submeter a Urim, mesmo sendo designado por Deus. Oxalá que todos os pregadores se submetessem a Urim e Tumim, os seus ministérios. Tivessem a audácia, a coragem, a confiança de colocarem os seus ministérios, nós todos os pregadores, sob a prova de Urim e Tumim, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz como convém ser um ministro,
De que maneira deve ser o seu lar? A Bíblia ensina tudo isso. Isso é Urim Tumim. Se alguma coisa não enquadra com a palavra de Deus, isso significa que o Urim Tumim não está brilhando. Agora, quando o Urim Tumim brilhava, ele refletia 7 cores, as 7 cores do arco-íris. Refletia ali. Que pedra maravilhosa! Quantos não a queriam hoje, como Simão Mágico desejou o dom do Espírito Santo que estava sobre Pedro, a ponto de querer comprar aquilo? Quantos não comprariam pelos seus méritos, pela sua própria capacidade, esse poder do Evangelho, se isso fosse uma mercadoria de prateleira, de comércio religioso? Quantos não estariam vendendo aquela pedra, Urim Tumim? Quem quer comprar, Urim Tumim. Mande tanto, eu te mando uma pedra Urim Tumim. Não, mas aqui está a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E dentro desta Bíblia Sagrada, você vai encontrar em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, ou leia a partir do versículo 1, 2 Pedro, capítulo 1, você vai encontrar as 7 cores do arco-íris que brilhavam naquela pedra de Urim Tumim. A partir do versículo 5, Pedro diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade, que é amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9. Vejam, irmãos pregadores, irmãos que se preparam para o arrebatamento. Vejam, irmãos que se interessam muito pelo segredo dos 7 trovões. Como isto é importante e necessário para a hora em que estamos vivendo. Pedro disse: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, se em vós brilharem estas coisas, essas 7 cores, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Nessas 7 cores nós temos o azul, temos o verde, etc. O azul é companheirismo, o verde é a vida, e assim por diante. É a estatura do homem perfeito refletindo em nossa vida quando nós nos deparamos diante de Urim Tumim. É sobre este corpo que vem a pedra de coroa. Você guardou isto? Quando a pessoa estava falando a verdade, quando a pessoa estava mesmo diante de Deus, com a pura verdade, Urim Tumim brilhavam. E quando brilhavam, refletiam as cores do arco-íris, as 7 cores do arco-íris. Isto quer dizer fé, virtude, conhecimento, temperança. Não ficam cegos aqueles que têm essas coisas. Tem a resposta de Deus, tem a resposta de Urim Tumim, e por isso não precisa andar vagando, especulando, solicitando, exigindo, até a ponto de romper um dos maiores significados destas cores, o companheirismo em Cristo, o verdadeiro fellowship, o verdadeiro companheirismo em Cristo Jesus. Sim, o profeta diz: quando alguém morre, lhe tiram todo o sangue e o embalsamam. O problema é que muitos nunca foram embalsamados. Quando tiram o sangue a um corpo,
aquele indivíduo já não vive. Então a única coisa que se pode fazer para que viva de novo é introduzir-lhe sangue novo em seu corpo, se assim o pudessem fazer. E agora introduzimos o sangue de Jesus Cristo, e isso produz fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo, a ciência de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo, a paciência de Jesus Cristo, a piedade de Jesus Cristo, o amor fraternal de Jesus Cristo e o amor de Deus, o qual é Jesus Cristo. Ele é a cabeça que controla, e seus pés são o fundamento. Fé, amém, o controla. Sim, meus amados, vamos fixar, então, quando o homem ia perante Urim Tumim, se ele estava com a verdade, 7 cores eram manifestadas, brilhavam. 7 naturezas do Cordeiro têm que se manifestar em nossa vida. Antes da pedra de coroa, que é Cristo, é o amor personificado, é o amor encarnado. A pedra de coroa desça sobre esta pirâmide. Ela tem que refletir estas 7 naturezas. Agora, não é a minha paciência, não é a minha temperança que eu nasci com ela, como um dote natural. Não é o meu conhecimento à parte, não. Mas sim a paciência de Jesus Cristo. O importante está em você ser um homem nervoso naturalmente e saber que a paciência que você tem, você não nasceu com ela. Ela veio de Cristo. Na verdade, você nasceu com ela espiritualmente, depois que você morreu. Mas, na verdade, o que muitos não querem é morrer, passarem pelo Jordão, o que significa fazer, morrer a si mesmo, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Não importa o que tenha sido você é aquilo mesmo, o homem é aquilo mesmo, mas agora eu quero saber o que é Cristo em mim. Quando eu fui paciente, não porque nasci com aquela paciência natural, peculiar, herdada de minha avó, de meu avô, ou de minha mãe, não. Mas sim, quando eu morri para o mundo e nasci de novo, então veio sobre mim a paciência de Cristo, a piedade de Cristo, a temperança de Cristo, o conhecimento de Deus, vendo estas coisas, porque naqueles em que abundarem estas coisas, então não vos deixarão ociosos, perguntando, especulando, exigindo, nem estéreis no conhecimento, porque estas coisas refletem aquilo que devemos ser. Reflete o cuidado de Deus por nós, o cuidado de Deus por ti. Então a sua vida fica inteiramente rendida, porque você vai na palavra e quando você expõe a sua vida diante da palavra, testa a sonda de Deus, reflete ali 7 cores, 7 naturezas, as 7 naturezas do Cordeiro: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São as 7 cores do arco-íris. É Urim Tumim brilhando na sua vida. É Urim Tumim brilhando quando você abre a sua boca. É quando eu prego, então você vê se isto aqui confere com Urim Tumim, que é a Bíblia. Veja se eu tenho lhe falado alguma coisa falsa neste programa agora. Põe o teste nas Escrituras. Não leva para o seu conhecimento teológico, mas leva para as Escrituras. Não leva para a sua interpretação da mensagem do profeta, mas leva para a mensagem do profeta e vê se isso não brilha. E Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Aflito e triste.
Senhor, nós pedimos no nome santo de Jesus Cristo que tu venhas fazer cada um, ó Deus, entender que essas 7 naturezas devem brilhar em nossa vida, como as 7 cores do arco-íris, mostrando as 7 naturezas do Cordeiro neste corpo de Cristo aqui na terra, para que a pedra de coroa desça sobre nós e sejamos arrebatados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ó quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver.
brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilha no meio do teu